E um bom líder, ele conhece bem o que está acontecendo. A gente vê muitos homens não exercendo o seu papel porque ele está cansado, ele chega cansado, ele fala pra mulher, pode não, você que sabe, fala com a sua mãe. Fala com a sua mãe? Cara, tu que é o cabeça, como vai falar com a perna? Com o estômago? Com o braço? Não, fala com a cabeça. O homem, ele tem que estar preocupado com o que está acontecendo. Quando um homem chega pra conversar com a mulher, se a mulher sabe mais de alguma coisa, a mulher tem a obrigação de contar e o homem tem a obrigação de escutar o que está acontecendo. Um governador, quem lidera a cabeça sabe o que está acontecendo com o corpo inteiro. E lembre de uma coisa muito importante. Quando Eva vai comer do fruto, não houve nenhuma conversa entre Eva e Adão sobre algum desejo do coração de Eva. A falta de comunicação fez com que o pecado entrasse no mundo. Fala galera, mais um podcast Caio e Cris no ar. E hoje um assunto interessantíssimo. O homem, a cabeça da esposa da mulher. Ai, não gosto desse assunto. Ninguém gosta. Em casa também a gente sofre. Mas não é uma coisa da nossa cabeça, é da cabeça do Senhor. Em 1 Coríntios 11:3 diz: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Galera, claramente nesse versículo nós percebemos que Deus trabalha de uma forma, com uma estrutura muito bem organizada e atribuindo papéis, inclusive na família. Então ele deixa muito claro que num ambiente organizado precisa-se de uma liderança. E o vídeo de hoje falaremos sobre a liderança do homem, sobre a família, né, incluindo mulher e filhos. Bom, e vamos tentar trazer assuntos de forma muito prática, né, com o objetivo de corrigir algumas interpretações, porque a Bíblia é muito clara e muito direta sobre esse assunto. Mas antes de continuarmos, eu sei que você está esperando eu vou pedir, roda a vinheta! Bom, seja bem-vindo aí então ao podcast, depois de uma entrada animada, né? Por que animada? Porque aqui eu vou usufruir, eu vou falar da minha autoridade aqui pra Cris. Ela tá teimando, mentira. Então, mas antes de mais nada, meu amor, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra galera. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui mais de ouvinte, né? Porque o Caio falou que vai aproveitar o podcast pra me dar uns recados. Então eu vou ficar aqui quietinha na minha, hein? Exato, vai ser nem indireta, vai ser direta. Bom, e nada, gente, não dá pra passar batida porque temos ele, o futuro cabeça de alguém. O futuro cabeça de alguém com vocês, Biel, dá um oi pra galera. Fala galera, beleza? Que Deus os abençoe novamente nesse episódio, possa ser uma bênção. Lembra de deixar o seu like, compartilhar, deixa aí seu comentário pra gente e tamo junto, Deus abençoe. É isso aí, galera, não deixa de comentar aí. Biel, tá preparado já? Não, preparado não, porque você ainda está um homem solteiro, procurando uma varoa. Mas você vai ter que ser a cabeça, você sabe, né? Ou seja, tem um corpo perdido por aí. O brasileiro colocou a mula sem cabeça no folclore, né? Na verdade, não, é uma mulher sem cabeça procurando um homem. Como o Biel só é a cabeça procurando um corpo, coitado. Pra ver, o homem fica um pouco estagnado até encontrar a mulher. A Bíblia diz: a mulher edifica, por quê? Porque quem é a gente? Ela bota a cabeça no lugar da cabeça, Exato. Né? Exato. A cabeça tá precisando andar. Só que ela não tem corpo pra andar. Quem tá levando a cabeça? Entendeu? Então é uma vez de mão dupla, galera. Bom, brincadeiras à parte. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é bem importante, tá? Eu já li 1 Coríntios 11:3, mas é engraçado porque assim, tem outro versículo que deixa muito claro, né? Hoje a gente vai estar lendo um pouquinho na Almeida. Eu tô me forçando a ler mais. Eu gosto muito da NTLH e da King James. Então hoje tô tentando um pouquinho mais pra Almeida, falei pra Cris. E ó, olha o que tá escrito em Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? E o que é difícil? Porque nos dias de hoje o feminismo ele vem ganhando muita força, né? Inclusive nas igrejas. A gente acha que não, tem gente que levanta a bandeira que não é feminista, mas quando você vai ver a forma que vive, a forma de falar, a forma que fala com o marido, a forma que toma as decisões, ela já é a cabeça da casa, né? Então o feminismo ela veio de uma forma muito ruim. Caio, não vamos, esquece. Porque na verdade essa segmentação toda não vem de Deus, né? O feminismo veio pra falar assim, que injusto. Que injusto. A gente não concorda de alguém ser a nossa cabeça. Nós queremos ser a nossa cabeça, né? Exato. Então pode ver que eles lutam muito pra ter muitas igualdades assim com homens, sendo que a Bíblia deixa muito claro que não há igualdade. Uhum. Bom, então parece que quando a gente for falar sobre esse assunto vai soar como meio antiquado assim, sabe? Uma coisa meio fora do tempo, fora de cultura. E isso era no passado, não é mais.
Porém, nós sabemos que Deus, ele é o mesmo, né? Então, se ele é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a Bíblia não muda. A Bíblia, ai daquele que, né, se muda a menor letra do alfabeto hebraico, né, da Bíblia, o que vai acontecer com ele. Então, é muito importante você entender que o que nós vamos falar vai ser uma coisa bíblica, que realmente é confrontador. Então, por exemplo, o assunto de hoje vai ser mais confrontador, não só para a Cris no sentido de ela aceitar a cabeça, mas também para o homem de se posicionar como a cabeça. Porque como que a mulher vai aceitar um cabeça se o homem já ele não sabe? A cabeça desse homem não tem boca, não tem olho, não tem nariz, não tem nada, né? Não pensa. Não pensa, não tem cérebro. Ele delega pra mulher, pensa aí, toma a decisão, então, né? a gente quer ressaltar um pouquinho sobre isso, tá? E a importância do homem ser a cabeça. Então, nós vamos trabalhar algumas coisas. Claro que aí tem aquelas pessoas que vão falar assim, mas e eu que sou mãe solo? Você não sabe o que eu passei. Nós vamos falar um pouco sobre isso e da importância da igreja, porque a Bíblia também é clara sobre as mães solos e os filhos que não têm pai. Porém, não vai ser o tema desse vídeo hoje. E a gente quer deixar também claro uma reflexão para você que está numa situação difícil. Lembra que tudo que nós estamos colhendo hoje é uma plantação do passado. Então, como você está vendo uma época difícil, talvez foi uma escolha sua se envolver com gente que não deveria se envolver. E a Bíblia deixa muito claro os critérios para que você se envolva com alguém e tenha um relacionamento de sucesso. Então, primeiro, antes de você culpar e falar não é bem assim, analise a sua vida para ver o quanto você está tendo consequências. Porque a grande maioria das nossas dificuldades familiares são consequências de falta de comportamento bíblico. Tá? Porque a Bíblia ela traz o que é o plano original, né? Então, vamos lá, quando você cria um produto, inventa um produto, sai um manual de como usar aquele produto. Então, a Bíblia, ela traz recomendações para o plano original. Agora, se talvez a sua família já está em uma configuração muito diferente do plano original por conta de decisões, ou suas, ou decisões de outras pessoas, aí é o momento de consertar a rota, né? Mas é possível ainda consertar a rota, mas não é porque a sua família mudou de configuração que a Bíblia deixou de ser verdade, ou que esse princípio não vale mais para você. Isso aí. Então, porque a Bíblia ela é uma verdade absoluta. Então, só para você entender o que a Cris está querendo dizer é que se você quer corrigir a rota, você tem que ser intencional, porque o nosso coração é enganoso. Às vezes você está com uma família hoje mais desestruturada, porque as suas escolhas foram baseadas na sua emoção, no seu coração, no seu desejo, e não nas escrituras. Então, o que eu digo é, se aprofunde nas escrituras e seja com pessoas corretas que eles vão te ajudar a guiar os seus próximos passos e, consequentemente, você passará por menos consequências negativas. Eu vou dar só um exemplo disso, de alguma mãe, por exemplo. Uma mãe está escutando a gente que o pai sumiu, né? E ela cria os filhos sozinho. Então, como que ela pode fazer isso, visto que na casa dela, por exemplo, no lar, não tem nenhuma cabeça? Não tem um homem ali ocupando esse papel. Então, ela primeiramente precisa mudar o discurso, né? Eu sou mãe e sou pai. Aqui eu faço papel de mãe e pai, de homem e de mulher. Não. Você precisa assumir que não, você faz o seu papel de mulher e de mãe. Então, se o seu filho hoje não tem um referencial tão próximo, você precisa pelo menos ensinar na Bíblia. Olha, filho, na nossa família isso não acontece, porque nós passamos essa e essa dificuldade, mas o que a Bíblia diz sobre o homem? O que a Bíblia diz sobre o pai? O que a Bíblia diz sobre o marido? Né? Então, porque senão a criança ela cresce com a noção de que o homem não vale nada, o homem não presta, o homem é irresponsável, eu não precisei de homem, quem me criou foi minha mãe. Então ela cresce com um discurso feminista porque na família dela aquilo não funcionou, né? Mas a mãe cristã tem que entender que mesmo que ela passe por dificuldades, ela pode ensinar o certo para que o filho dela, quando for ter uma família, ele faça diferente, né? Muito bom. E aí vamos para o texto de Efésios e Cristo, né? Quando estão falando sobre o homem ser a cabeça e fala que, como Cristo da igreja, diz uma coisa muito importante. Que Cristo é apresentado como o Salvador da igreja. Então, a gente tem que pegar algumas palavras e estar muito atento, porque senão eu sou só cabeça. Fica quieta. Não é assim. Tem um entorno de palavras, tem um entorno de como a gente sabe e como conduzir, né, a mulher, né, a aceitar a minha posição de cabeça. Então, da mesma forma, o homem como cabeça, ele tem a função de ser o salvador da sua família, da sua esposa, em especial da sua esposa, mas sempre vamos trazer para os filhos quando a família tem filhos, tudo bem? E aí, como que nós, homens, podemos cumprir esse papel de salvador? Não é tomando o lugar de Jesus, né? Não é tomando o lugar de Jesus. Mas é fazendo algo que Jesus quer que você faça, né? E olha que engraçado. A primeira coisa é pagando o preço de estreitar a relação com Deus e com a sua palavra.
E aí o homem que é cabeça da família, como que ele vai ser o salvador? Não se colocando no lugar de Jesus, mas levando a família para Cristo. Então, quem fazia isso antigamente? Os sacerdotes. Os sacerdotes corrigiam as rotas das pessoas quando vinham com problemas. Então, o sacerdote, segundo o dicionário bíblico, é um ministro autorizado para as coisas sagradas, especialmente aquele que oferece sacrifícios no altar e age como mediador entre o homem e Deus. Olha que incrível. Portanto, o homem em seu lar é o representante legal entre sua família e Deus. Então, o homem, de forma prática, ele tem que levar a sua família para Cristo, conduzir todas as questões para Cristo, conduzir o olhar da sua esposa e dos seus filhos para Cristo. Ele deve ser o ministro que tudo que acontece na sua casa, ele coloca nas mãos de Deus. Então, o ser o salvador é mostrar para eles quem é o verdadeiro salvador. Então eu tenho que conduzir. Então primeiro, por isso que eu tenho que estreitar minha relação com Deus. Eu tenho que aceitar Jesus como Salvador. Eu tenho que aceitar Ele como meu Senhor. Eu tenho que aceitar a sua palavra como verdades que vão me orientar, que vão me guiar na minha vida. E como consequência, além da prática, eu começo a guiar a minha família. Esse é o verdadeiro. A cabeça, ela vai guiando para onde o corpo vai. Então a cabeça tem que estar muito em comunhão com isso, tudo bem? E o sacerdote, ter essa questão de sacerdote, ser a cabeça da mulher, não é um lugar de privilégio, né? E sim de responsabilidade, é um dever que Deus está pedindo para você. E o que acontece é que muitos homens, o que eles fazem? Eles por preguiça, eles por evitar problema, eles por muitos motivos, eles abandonam essa situação e faz com que a mulher tome o lugar dele. Isso é um perigo grande, porque se ele que é o cabeça, Deus intitulou isso como cabeça, quando você deixa outra coisa acontecer, você passa a não ser mais uma família bíblica de forma estrutural. Então você corre alguns riscos, porque vocês vão estar por conta. Deus funciona num ambiente organizado, como nós vimos. Ele deu uma estrutura que nós precisamos cumprir para ter a ação dele dentro de nós. Os princípios protegem a gente, né? Protegem de tomar decisões ruins. Então, se tem papel invertido, né, princípio que não tem sido cumprido, mesmo que seja, às vezes, em pequenos detalhes, vai fazer a diferença. E aí, talvez, você vai ver que algumas coisas vão faltar, vão incomodar, né? E aí você fala, nossa, eu sou uma família cristã, a gente serve a Deus. Mas por que algumas coisas não funcionam bem entre nós, nas relações? Dá uma analisada nisso daqui, né? E o homem tem que se perguntar, você tem sido um sacerdote, você tem sido o cabeça que realmente leva a sua família para o Salvador? Você tem meditado na palavra dia e noite? Você tem tentado purificar a sua esposa a cada dia? Você tem buscado ensinar os seus filhos qual é o caminho estreito, qual é o caminho que eles devem andar? Porque se você, ao responder essas perguntas, você vê que você está mais no negativo do que no positivo, tome cuidado, porque normalmente os pais, eles estão fazendo o quê? Eles estão delegando para a esposa um lugar por causa que eles trabalham. E aí eles estão lá conquistando um monte de coisa, e, né, algumas coisas, ou deixando de lado, às vezes nem conquistando, mas às vezes por alguns desejos, eu gosto de fazer tal coisa, eu estou cansado. Ele começa a deixar de ser cabeça. E lembre-se uma coisa muito importante que está inscrito em Marcos 8,36. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando nós nos preocupamos muito com as coisas terrenas e não espirituais, nós deixamos de cumprir aquilo que Deus desejou e pediu para a gente cumprir no nosso lar. Então, eu quero que você analise, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, se realmente vocês têm estreitado a sua relação com o Senhor. E observe que o ser sacerdote significa oferecer sacrifícios no altar. E não é à toa que ao casarmos, nós dizemos que a esposa está vindo para o altar. Entenda uma coisa muito importante, nós vamos fazer um podcast sobre o altar. O homem que é o cabeça, ele oferece sacrifícios no seu lar para Deus. O sacrifício deve subir um cheiro que agrada ao Senhor. Deus, ao olhar para você como cabeça, ele deve dizer o mesmo que disse para Noé. O homem íntegro, que faz a vontade dele. Então esse é o sacrifício. E por que sacrifício? Porque no nosso dia a dia é muito mais fácil você deixar o seu filho aprontando. É muito mais fácil você não falar nada para sua esposa porque ela está falando na sua cabeça. Ela está insistindo com um assunto que você já decidiu e falou 3 vezes. Eu sei! Eu casei com uma mulher, meus amigos. Que bom, né? Que bom. Ufa. Então, o homem,
ele precisa oferecer como sacerdote. Ele oferecia sacrifícios no altar. Então eu tenho que ter a minha vida como sacrifício. Eu tenho que buscar que a minha esposa seja um sacrifício vivo. Eu tenho que ensinar o meu filho a ser um sacrifício vivo. Ou eu ensino a cumprir os desejos dela e deles. Então eu vejo muitos pais, homens, fazendo a vontade da mulher e do filho o tempo todo, para não ter problema. E aí você dá um tiro no pé, porque a conta vai chegar. Você não procurando esse sacrifício agora, quando você tiver que fazer o sacrifício, vai ser muito mais difícil. Vai envolver muitas outras áreas que já foram afetadas pelo paganismo, por Satanás. Exato, e o paganismo tem... o sacrifício, ele tem a ver com a negação do eu, né? Então o homem, o sacerdote... tem que aprender a negar a ele mesmo aquilo que ele quer fazer em favor daquilo que Deus espera que eles façam. E muitas vezes ele também vai ser a pessoa que vai dizer não, né? Ou que vai dizer sim quando a família quer ou não quer algo. Então, oferecer sacrifícios hoje, né, já que não tem a ver com matar animaizinhos, né, tem a ver com a morte do eu. Né? Eu morro para mim mesmo para fazer a vontade de Deus. E eu faço a vontade de Deus como? Servindo as pessoas, né? Então, o homem como sacerdote, ele vai trazer ele vai chamar a família para esse serviço cristão, e com isso eles vão ter que aprender a matar a natureza humana, né? Olha que engraçado. O pai leva a mulher para o sacrifício, como se fosse para o altar. O sacerdote, o homem, pega o sacrifício e ele oferece no altar. Então, olha que engraçado. Essa atitude do pai levar a mulher para o altar, ele está passando a responsabilidade. Ele está dizendo assim, essa bucha não é mais minha, faça bom proveito. Até agora que eu fui autoridade, agora é você. Eu trago, como as pessoas traziam para o sacerdote os animais. Então agora, o que acontece? O homem ele tem que domar a mulher. Domar no qual sentido? A natureza humana dela. Da mesma forma, nós vamos falar um dia agora nós estamos falando da questão do homem, né? Então o homem ele precisa realmente admoestar, que fala, né? Sim. A natureza humana, nossa, tanto da mulher como do homem, é um animal. É uma coisa ruim. Vive por né? Instinto. E o cristão não vive por instinto. Uhum. Então, quando o homem recebe a mulher no altar, ele precisa oferecer ela para Deus. Como era feito antes. Só que é o que você falou, não é matando a mulher. É matando a natureza humana da mulher. Por isso que começa por mim. Então, quando eu, homem, quero ser o cabeça, eu começo a sacrificar a minha natureza humana. A transformação é por mim primeiro. Uhum. E nesse processo eu começo a trazer a minha mulher para a cura dela. Porque ela não pode ver pela natureza humana, senão ela vai perder a eternidade. É um processo da mulher, né? Que ela vai ter que se submeter, ela vai ter que aprender a ser mansa, a ser dócil. Ai, que gostoso escutar isso. Fala de novo, boba. Porque tem que ser voluntária, né? Não pode ser obrigado. Vou matar seu desejo, você não vai comer chocolate. Vou matar seu desejo da carne. Não é assim, né? A mulher é uma coisa que, se o homem ele vai primeiro... muito mais fácil o processo da mulher ser domada, ela aceitar a liderança dessa cabeça para também ir domando a natureza humana dela, e ambos fazerem isso em relação aos filhos também. Muito bom. Né? Mas é claro que uma coisa não depende da outra, né? Porque é uma ação do Espírito Santo na vida de ambos. Exato. Porque, querendo ou não, a salvação é individual, né? E aí, já você falando sobre isso, qual seria o segundo ponto? Liderança com amor e serviço. O homem que lidera como cabeça, ele deve exercer a sua autoridade com amor, servindo a sua esposa. Então, da mesma forma que Jesus aceitou aquilo que Deus tinha para ele, para servir para o povo, para que chegassem, para termos acesso à eternidade, o homem ele precisa estar servindo o tempo todo. Então, Deus primeiro nos amou, Jesus nos amou, né? Então, quando você vê João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então eu preciso estar amando realmente a minha esposa. E aí tomem cuidado que nós precisamos como homens, antes da gente falar dessa autoridade, que uma hora ou outra vai sim precisar ser um pouco mais firme, ok? E isso foi um pouquinho desvalorizado, o feminismo, as pessoas vêm falar não é bem assim sim, mas antes, porque Jesus, e daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, mas Jesus era firme, Jesus não era essa moleza toda que tem gente que, né, o pessoal da canhota pinta, não é assim não, Jesus era firme, pode ver que ele falava da importância da lei e do cumprimento dela, e pior, ele veio trazer uma profundidade maior, então ele foi mais firme ainda do que os religiosos, porque ele praticava e ensinava muito mais.
Então os maridos eles devem refletir se estão praticando atos de serviço que a mulher consiga enxergar nele. A mulher precisa ver em você, homem, um homem que cuida dela, um homem que está pastoreando, que está domando sim a natureza humana. Cara, eu vivo com a Cris coisas que às vezes acontece de eu ficar um pouquinho mais firme com ela com uma relação. Cara, 1 dia, 2 dias, ela me agradece por algo que às vezes eu fui um pouco mais firme. E ela sente esse cuidado. Então, a mulher precisa ver você cuidando, ajudando ela em algumas situações, sendo proativo para outras coisas, se preocupando com elas, querendo saber da casa. Então, eu preciso estar servindo ela o tempo todo, as demandas dela. Então, a mulher precisa ver que isso realmente é um sacrifício que eu faço em prol da vida dela. Isso é a primeira coisa, tá? Porque em 1 Pedro 5,3 diz: não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Ó, não procurem dominar, mas sejam um exemplo para o rebanho. O que é esse exemplo? Deus entregou para você, homem, uma esposa. Deus entregou para você filhos. Como você é exemplo? Você só fala da verdade? Ou você vive a verdade? O seu filho e a sua esposa vê que você... Não estou falando da perfeição, meus amigos. Eu estou falando da tentativa, da busca pelo processo de santidade. Será que o seu filho e a sua esposa conseguem enxergar em você que a luz está entrando dentro de você e há mudanças? Ou você sempre é a mesma pessoa? Então, quando você prepara o seu coração para mudanças, você dá um exemplo e, consequentemente, a sua autoridade com a sua esposa, ela vai ser muito mais fácil. Vai ser fácil? Não, porque dentro dela também tem uma natureza. Mas você vai estar em serviço. A sua parte com Deus vai estar realmente bem. Posso dar um exemplo disso que você falou sobre ser exemplo? Fala aí, Boba. Um exemplo meu mesmo. Esses dias a gente estava tomando café da manhã na mesa e tava... A gente sempre conversa muito, né? Mas às vezes a gente dá uma... Na verdade, eu escuto... Mentira, a gente conversa. Não, a gente conversa. Você fala mais do que eu até, às vezes. E aí, a gente tava dando uma olhadela no celular, assim, né? Olhadela. Aí, o que aconteceu? Ele foi e pegou um livro e começou a ler. E aí, eu olhei e falei, peraí, por que ele tá lendo? E de repente, eu me vi pegando meu livro e começando a ler também. Então, assim... Olha, o poder da influência... Ele não falou pra mim, ó, vai ler o livro, desliga o celular, lê o livro. Mas foi uma coisa que eu vi que ele fez, ele deixou o celular de lado e pegou um livro cristão, né, que a gente tá lendo, e começou a ler. Logo eu comecei a ler também, e a gente começou a conversar sobre o livro e tal. Então foi uma coisa que fluiu naturalmente, né? Eu já vi mães falando, né, que... Tava na sala lendo o livro delas, e aí de repente veio a criança, foi no quarto, pegou o livrinho e começou a ler. Ela largou os brinquedinhos e foi atrás do livro. Então o exemplo, muitas vezes ele arrasta de uma forma que a gente não percebe, não precisa da força bruta, e ele forma muito mais do que você dar um sermão, né? Exato. E aí você vai perceber, ó, Marcos 10, 42, 45, Jesus ensina que quem deseja ser grande precisa se colocar em serviço dos outros. E por que a gente está falando sobre isso e você trazendo a questão do exemplo? Porque quando eu me preocupo inicialmente em ser o cabeça, mas o tratar está comigo primeiro, eu não exerço o autoritarismo. Eu exerço a autoridade dada por Deus. E aí quando eu precisar ser firme, e eu vou precisar, às vezes você, homem, não seja um poodle, não seja frouxo, não seja. Tem uma hora ou outra que você, se você estiver em dia com o Senhor... os princípios bíblicos, você vai precisar ser firme sim com a sua esposa e com a sua criança. Vai precisar. Por quê? Porque Jesus não era flexível. Jesus, ele apenas amou. O que ele fazia? Ele era muito firme. Quando você vai ver o ensinamento de Jesus, não tinha meio termo. Era assim, é palavra pura, é princípio bíblico puro. Não tem, ele veio trazer uma profundidade ainda maior. Ele veio trazer um discernimento maior pra gente. Só que, o que ele fazia? Ele sanava o que o povo precisava. Então ele fazia os milagres, ele curava, ele multiplicava, ele estava servindo o povo, ele alimentava. Ele acolhia. Ele acolhia. Então o homem, ele precisa ser firme sim. O homem que é muito... ele não vai governar a casa. Ele não vai ser a cabeça. Então, o que acontece é que quando você se coloca em serviço, quando você não quer dominar, mas você quer servir, e você sabe que você tem uma autoridade naquele lar, você exerce a sua autoridade sem ter o autoritarismo, aquela dominância, sabe aquele... Aí sim entra aquela questão que a galera fala muito hoje, como que é o... tóxica, tem esses negócios... relacionamento tóxico. Relacionamento abusivo e tal. Mas não esqueçam que a Bíblia, para esse povo que fala muito disso,
A Bíblia é machista. A Bíblia trata um relacionamento... É mentira. Só isso que a gente está falando aqui, estamos explicando, já é machismo. Só de falar que o homem ele pode falar um não para a esposa, isso já é autoritarismo para eles, né? Então a gente não precisa... O conceito, né, mudou muito. Então a gente também, às vezes, fica com medo de fazer o nosso papel e o outro interpretar errado. Não, mas espera aí, o que a Bíblia diz? O que é que Deus pediu? Porque a gente fala da educação positiva das crianças, né? O cérebro da criança não aceita o não. E se você fala o não, gera um efeito contrário. Se você fala um não, você castra a criança. Gente, o que eu mais escuto... Nossa, minha mãe não tinha nem não. Minha mãe era chinelada, martelada. Gente, eu já quase apanhei de... Eu não. Meu irmão já quase apanhou de martelo, de ferramenta de lá como que chama. Ninguém mandou ele se trancar no quarto. Gente, minha mãe furou uma porta. E meu irmão tá tranquilinho, tá bem. Gente, hoje esse negócio de bullying é uma mentira. O bullying me salvou. E hoje o bullying mata. Por quê? Porque os pais não prepararam. Os pais criam os filhos numa pérola, dentro de um vidrinho. E aí, só essa questão de... Da mesma forma que a gente está criticando a educação positiva, porque ela não funciona, porque se ela funcionasse, as crianças de hoje estariam melhores. E não é o que a gente vê. Elas estão cada vez piores. Cada vez mais traumatizadas, mais mal educadas, mais indisciplinadas. Então, só que essa educação positiva também entrou no relacionamento, né? Que é o quê? Essa autoridade positiva, que o marido também não pode falar não, porque... Então, entrou em todos os lugares onde existe autoridade. Pode ver, o pastor da igreja não pode ser duro. Porque se ele for duro, ele deveria falar do amor. Ele me atacou. Que bom, né, meu querido, que ele te atacou. Que bom, significa que ele tem comunhão com Deus, significa que ele quer matar a tua natureza humana. Isso que tá te atrapalhando ir pro céu. Fique feliz por ele não ter citado o seu nome igual o Paulo. Gente, o Paulo citou nome, gente, na carta. Não dá. Eu só vou pra culto pra apanhar. Pra mim, igual o Valtão, não existe. Não dá. Cara, Raiz, né? Raiz demais. Eu gosto de sair assim, eu gosto de sair com vergonha da igreja. Aí tem hora que eu vou agradecer, obrigado pela vergonha que você fez eu passar. Eu falo com o Walter às vezes. E aí, todos os lugares onde tem autoridade... Gente, a autoridade, desculpa, não dá pra ser muito legal. Porque você manter a ordem no lugar, você manter o lugar sobre as diretrizes de Deus, não dá pra ser muito Então, e o mundo ele vem atacar tudo. O gestor, o chefe, pode ver. Agora o chefe não pode ser mais... ele não pode... Qualquer coisinha é danos morais, né? Por quê? Porque toda figura de autoridade tem sido desconstruída porque o inimigo e o mundo não quer um rei. E nós temos um rei, né, que dita a vida como tem que ser. E no reino que nós estamos querendo ir... Nossa, cheio de regras. Eu não vou chegar lá e escrever as minhas leis, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes o nosso marido, ele tem que ser firme, porque ele precisa dar um limite para as nossas emoções. E isso, por mais que o não na hora pareça duro, pareça ruim, dá vontade de dar piti, mas no fundo ele é bom. Ele traz ali, ele faz com que a alma volte para o lugar e você fique mais racional para poder obedecer. Cuidado, mulher que foge desse homem, hein? Porque provavelmente o seu fim vai ser trágico. Então o marido deve liderar pelo exemplo, como a Cris disse, e não por meio de dominação. E governar não significa você dominar, né? O liderar é governar, e não significa você dominar, mas sim conduzir com respeito. Então precisa ser firme, mas sem a brutalidade. Então já imaginou dirigir um carro de forma muito brusca? Se você for muito bruto no volante, o que você vai fazer com o seu carro? Você vai quebrar e pode atrapalhar o percurso, pode não chegar onde você deveria chegar. Porém, você tem que estar atento, você tem que tomar decisões rápidas. É você que está comandando o carro. Deus deu o volante na sua mão. Você precisa agora buscar direcionamento dele para conduzir a sua família nos lugares corretos, fugindo de perigos. Você que escolhe o caminho, porque Deus quer falar com você. Então, o homem ele precisa dirigir de forma segura, amorosa, mas ele deve controlar. E, nesse meio tempo, o que é muito importante? Ele precisa, nessa caminhada, estar prestes a escutar a esposa. Porque a esposa é o copiloto dele. Então, ela vai estar falando com ele. Então, nesse cabeça, não significa que o homem não escuta. Pelo contrário. Porque a mulher, às vezes, ela vai estar sabendo mais sobre os filhos. Ela vai ter Ela vai ter mais informação, mais informação. Ela vai ter uma percepção diferente de alguma situação. Ela vai ter uma atenção. Se você colocou a sua mulher nos caminhos de Deus, ela vai estar falando com o Senhor vai alertar ela sobre alguma coisa sua. Porque o ferro vai afiando o ferro. O homem que está conduzindo
fingindo que é o cabeça, o verdadeiro cabeça é aquele que escuta a sua esposa. É aquele que conversa com a sua esposa sobre tudo. Ele não chega cansado, pelo contrário, ele busca estar com a esposa, ele busca saber a opinião da esposa, sabendo que a decisão final é dele. Né? Quando você vai lá para números do 30 ao 10 ao 15, você vê que o marido tem o direito até de confirmar ou anular qualquer promessa ou juramento da mulher. Então, olha o que ele tinha o direito. Então, hoje, o que acontece? Trazendo para a realidade, o homem, ele precisa estar em comunhão, porque agora nós somos um. Como que eu não vou escutar minha esposa? E nós vamos orar, nós vamos conversar, ela vai colocar o ponto de vista, mas ela tem que saber claramente que a decisão quem vai tomar sou eu. E na grande maioria, muitas vezes eu tomo o que a Cris estava falando, talvez de uma forma um pouquinho diferente, mas normalmente eu tomo. Mas por quê? Eu quero que ela esteja uma mulher do Senhor, eu tento promover algumas situações para ela, que quando ela trazer para mim, vai ter pouco da natureza humana dela. Tá bom? Depois a gente vai dar algumas dicas muito importantes. E vamos agora para o terceiro e último tópico, que é governar o lar antes da igreja. E é muito comum a gente ver mulheres reclamando sobre o homem. Então, o que eu já vi muito assim, na igreja esse homem é uma bênção, meu marido. Você precisa ver, ele sorri, ele ora, ele dá glória. Mas em casa ele parece o homem do demônio. Cara, cavalo. É um cavalo. Eu já vi gente falando assim, pastor, deixa eu colocar a cama do meu marido aqui. Perguntaram por quê? Não, porque aquele é uma bênção. Porque em casa, filho, não é nada não. Isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Às vezes a gente tem a tendência de querer ser agradável às pessoas de fora. A governar, mostrar que nós sabemos, que conhecemos muito fora do lar. E isso vai acontecer normalmente. E a nossa busca como homem é ser um bom governante no nosso lar primeiro. E quando você vai para 1 Timóteo 3, 4 e 5, está escrito assim, ó. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Meus amigos, é muito importante que você, antes de querer se enfiar na igreja, que a igreja esteja dentro do seu lar. Ninguém está falando para você não servir na igreja. Pelo contrário, nós servimos muito na igreja e nós incentivamos a prática. Tá perdido? Não sabe o que fazer? Começa fazendo. A gente estava conversando até agora com o Biel sobre isso. Começa fazendo alguma coisa para alguém. Vai amar alguém, vai servir alguém, vai fazer alguma necessidade de alguém, da igreja. Porém, a sua busca maior deve ser dentro do lar. Porque aquelas pessoas que você escolheu para estar com você, né? Você escolheu ter uma esposa, você escolheu ter um filho, você precisa governar aquilo primeiro, combinado? E aí entra um ponto que é muito mais fácil você governar quando você não está emocionalmente envolvido na situação, né? Então, quando você está dentro da situação, você pode aconselhar, por exemplo, um marido a ser o cabeça da esposa e você não conseguir ser a cabeça da sua. Por quê? Porque você está dentro da situação, porque você tem ali a emoção atrapalhando você de tomar a decisão certa. Então, olhem para esse ponto, né? Porque a gente vê muitas famílias dentro da igreja que deveriam se consertar nos seus relacionamentos íntimos, deveriam se comunicar melhor, deveriam interagir melhor, deveriam ser mais saudáveis, porque eles estão aconselhando e cuidando de famílias dentro do corpo de Cristo, né? E aí acontece que o Espírito Santo ele pode usar. Claro que pode. A palavra ela é poderosa. Eu posso ensinar o princípio mesmo sem cumprir. Só que vai faltar a autoridade do exemplo, né? Vai faltar aquela vivência prática de como aconselhar uma pessoa a fazer alguma coisa. Então, a igreja ela é composta por famílias. E famílias têm seus dilemas. Filhos com pais, pais com filhos, esposa e marido. Então, se eu não conseguir vencer esses dilemas dentro da minha casa, eu não estou apto a ser um bom conselheiro dentro do corpo de Cristo. Exato. Você tem que primeiro realmente ensinar dentro do seu lar, pastorear e cuidar da sua família. E um bom líder, ele conhece bem o que está acontecendo. A gente vê muitos homens não exercendo o seu papel porque ele está cansado, ele chega cansado, ele fala para a mulher, pode não, você que sabe, fala com a sua mãe. Fala com a sua mãe? Cara, tu que é o cabeça, como vai falar com a perna, com o estômago, com o braço, com o joelho? Não, fala com a cabeça. O homem ele tem que estar preocupado com o que está acontecendo. Quando um homem chega para conversar com a mulher, se a mulher sabe mais de alguma coisa, a mulher tem a obrigação de contar e o homem tem a obrigação de escutar o que está acontecendo. Um governador, quem lidera a cabeça sabe o que está acontecendo com o corpo inteiro. E ela está tentando, ela sabe que aconteceu uma doença, o corpo se move e quem está organizando tudo é a sua cabeça. O homem ele precisa saber, ele tem que parar de ser esse homem omisso, de chegar em casa cansado. E lembre de uma coisa muito importante: quando Eva vai comer do fruto, não houve nenhuma conversa entre Eva e Adão sobre algum desejo do coração de Eva. A falta de comunicação fez com que o pecado entrasse
no mundo. Então a falta de comunicação entre homem e mulher sobre o que está acontecendo no seu lar faz com que o pecado entre e vai se expandindo por todas as áreas. E é por isso que o seu casamento não é um casamento próspero, pode ser um casamento de fachada, é um casamento paterno com os pais, estão indo na igreja, não ora, não lê uma Bíblia, ninguém faz nada junto, né? Então é muito preocupante. Por quê? Porque se começou a não ter comunicação. O homem que governa o lar, ele quer saber como tá fulano, como tá ciclano. O que aconteceu aqui? A pessoa que limpou aqui quebrou alguma coisa? Não sei o que. E a gente tem gato e os gatos. Então a gente fica conversando o tempo todo para saber o que tá acontecendo. E ela tem que me dar satisfação e eu não preciso cobrar. Tem que ser uma comunicação fluida. No começo vai ser um pouco mais difícil, mas tem que ter essa comunicação fluida. O governador do lar, a cabeça do lar, não pode não saber o que está acontecendo. Eu vejo mães não contando pro pai alguma coisa. Isso é pecado. A serpente está na tua orelha falando, mulher. Não conta pro marido, não precisa contar. Ele vai ficar bravo. Ser grosso. Ele vai ficar bravo com a criança. Não conta. Não, conta. Conta porque ele precisa saber, o cabeça precisa saber o que está acontecendo. Então, se o homem não liderar, o que acontece? Quando começa a acontecer isso, a mulher toma frente. E aí, meu querido? Provavelmente a casa não vai cumprir aquilo que Deus tem para ela. E aí, só uma questão. Quando a mulher toma frente, pensa quando o corpo ele toma a frente do controle do corpo, do sistema todo. Então, um sistema doente é quando a razão não dirige mais o resto do corpo. Então, vamos lá, vamos trazer isso para uma questão alimentar. O estômago começa a pedir alimento. Ele pede para quem? Para a cabeça. A cabeça toma a decisão. Deixa eu ir lá e pegar um alimento para me alimentar. Só que se a cabeça falar assim, não, peraí, o estômago tá pedindo, eu acabei de comer, isso é gula. Não vai comer, isso é gula. E aí ela fala não. Só que o que acontece é que as cabeças estão enfraquecidas. Vem um desejinho do corpo, sobe lá, ele satisfaz. Então é como se as cabeças não tivessem mais fazendo o papel delas. Então, por que tem tanta compulsão, depressão, comportamento instintivo? Por quê? Porque a nossa cabeça deixou de pensar e a gente se tornou seres instintivos, emocionais, né? Então, pensa isso num casamento. Quando que a gente vê um sistema adoecido? É quando o corpo lidera a cabeça. É quando o corpo toma decisões por sensações, por desejos, por emoções, que foi o que Eva fez, né? Eva teve o desejo, teve a emoção, tomou a decisão. Então, para o nosso corpo ficar... Da mesma forma, a igreja. Por que o sistema igreja, né? Tem muitas igrejas também doentes. Porque elas não querem mais a razão. Elas não perguntam mais o que Jesus quer para elas. Eles querem fazer pedidos, eles querem fazer campanhas, eles querem que as necessidades do corpo sejam satisfeitas a qualquer custo, a qualquer preço. E não, na verdade, Jesus deveria pensar, né, e trazer o direcionamento e o corpo aceitar. Então a gente vê corpo tanto dentro de casa quanto na igreja, os corpos estão doentes por falta de racionalidade que vem da cabeça. E aí, quando isso não acontece, o que acontece? A mulher, o homem não consegue controlar a mulher e a mulher se torna como Jezabel. Então o homem ele precisa ser firme para que essas mulheres dominadoras não exerçam o papel. E a mulher dominadora ela vai ser charmosa, ela vai comprar você de algum jeito, ela vai dar um jeito de tirar você do seu papel. E meus amigos, não deixem que isso aconteça, porque o rei Acabe ele foi considerado o pior. Em vez de ele falar assim para ela, acabe com isso, Jezabel. Essa piada foi boa, vai. Essa foi. Então, acabe com isso, Jezabel. Não, ele foi deixando e ele se tornou o pior rei. Porque ele se deixou dominar pelos desejos da mulher. Meus amigos, homens, isso pode acabar com a sua casa. E uma coisa muito importante que eu quero para terminar é, esses valores deveriam ser ensinados desde a infância. Sabe o que acontece? Acontece que agora eu tô falando para você já tá casado, você vai discordar. Mas, meu querido, manda lá um e-mail, saque@biblia.com.br, porque essa opinião nem é minha, eu também não concordo, mas eu preciso viver o que a palavra de Deus diz para minha vida. E a gente precisa ensinar essas crianças, o seu filho, desde cedo, com 1 ano, 2 anos, ele tem que saber quem que é o cabeça, ele tem que saber quem que é a submissa, quem que é a auxiliadora, quem que é o provedor, quem que é o protetor, ele tem que saber. E você tem que falar para ele, eu tenho um filho, vamos supor que eu tenho um filho homem, eu vou ensinar para ele, Euclides, é o seguinte, você vai ser o cabeça de uma mulher, você vai ser o provedor de uma mulher, você vai ser o protetor de uma mulher, você vai ter que levar os seus filhos para o caminho do Senhor, você que vai governar o seu lar. Como que você governa?
governa, e aí eu tenho que ensinar ele como eu faço com ele, como eu faço com a esposa, e eu tenho que ministrar na vida dele. A mãe e o pai tem que ensinar para a filha menina, você vai ter que ser submissa ao seu marido, como a sua mãe é submissa. Você vai ter que auxiliar a missão de um marido. Você vai ter que ser uma boa administradora do lar. Deus vai exigir isso de você. Então nós temos que ensinar o que Deus espera das crianças. Conforme a gente vai ensinando desde pequeno, quando ela já entra na fase para casar, por isso que normalmente pode casar um pouco mais cedo. Hoje em dia a gente está casando muito tarde. O jovem cristão mesmo, que está na igreja, pode vir que ele casa cedo. Porque ele tem que saber das verdades. Cara, é isso, o casamento não pode separar, Deus abomina o divórcio, cada um tem que cumprir seu papel. Eles se preparam para aquilo. Então, estruturem o seu lar. E desde sempre. E aí como que eu faço isso, né? Só pra gente encerrar agora. Algumas dicas. Comece a crescer. Primeira coisa pro homem que eu falo é: elabore um plano de leitura, elabore um estudo bíblico, tenha momentos diários com o Senhor e procure pessoas sábias. Nunca esqueça que a sabedoria está na multidão de conselhos. Procure homens de Deus, que você vê que realmente vive o sacerdócio dentro do seu lar. Primeira coisa é isso: livro, pessoas e ambientes. E aí começa, segunda dica, comece a orientar a sua mulher. Começa por você, agora você começa a induzir ela a estudar, você começa a incentivar ela a estudar, a ler, você leva ela em ambientes que vão agregar muito nela, que ela vai ver mulheres servindo o marido, elas vão ver um homem que é o cabeça, o que acontece com uma família onde o homem é a cabeça. Então você precisa agora começar a incentivá-la. Terceiro tópico, depois disso vocês começam a orar juntos. E aí sobre os papéis que Deus espera de vocês, vocês colocam na mão do Senhor as dificuldades. Vocês começam agora junto orar por outras vidas. Vocês começam a servir pessoas, porque a união de Cristo com a igreja, a unidade é para o próximo. E aí vocês começam a orar. E a última coisa é começa a liderar com entendimento. Então você agora precisa liderar como? Para você liderar, você precisa conhecer. Começa a perguntar do que está acontecendo. Pergunta da rotina dela, onde que ela vai, com que ela vai se encontrar. Ai, nossa, que abusivo. Não, isso chama protetor e um dia vamos falar sobre isso. O homem deve proteger, deve prover, deve cuidar, deve governar para saber o que ela deve ou não deve fazer. Quantas vezes a Cris já me falou: eu tô indo em tal lugar, eu falo: vai não, boba. Vai não, eu sei que vai decidir, é óbvio, mas se eu fosse você não ia não. Teve um tempo recente, ela falou que ia se encontrar com o pessoal, eu falei: vai não, mano. Com as meninas, falei: vai não. Dito e feito. Voltou magoada. Porque não era pra ter ido. Não era pra ter ido e foi. Então, isso acontece com muita frequência. Da mesma forma, a gente precisa estar... Só que pra eu saber, eu preciso saber onde ela vai. Eu preciso saber como que tá o coração dela. Eu preciso saber como que se ela tá bem, se ela não tá. Então, o homem, ele se importa. Agora, ele começa a fazer isso. Então, relembrando. As 4 tópicos para você, homem, melhorar a sua vida e ser a cabeça. Comece a crescer. Comece a orientar a sua esposa na área espiritual. Comece a orar com ela e comece a liderar perguntando como está a sua esposa, o que ela precisa, quais são as angústias. Se você cumprir isso, meu irmão, você vai conseguir exercer uma cabeça. Não pense que vai ser fácil, hein? Não é passe de mágica, não. Tô fazendo isso, ela vai aceitar. Vai nada. Vai nada e tá tudo bem. Mas é o ferro, afio o ferro e eu não vou ceder. Porque eu sei da minha responsabilidade, daquilo que Deus vai me exigir. E eu tenho que ensinar ela do que Deus vai exigir ela. E nos próximos vídeos falaremos também um pouquinho sobre a mulher. Biel, tá preparado aí para ser a cabeça? Me preparando aí, estudando bastante, né, orando, jejuando bastante aí, ouvindo bastante podcast aqui do Caio e Cris, né, que é muito importante, ricos ensinamentos, né? E é isso aí, né? Boa, Biel. Amorzinho, dá um tchau pra galera. Gente, foi um prazer estar com vocês. É difícil, mas vale a pena. E o mundo precisa, né, de testemunhos, de famílias que funcionem, para nós provarmos que a Bíblia é verdade, né? As pessoas vão olhar para nós e vão falar: nossa, é verdade, funciona, a partir do nosso exemplo, a partir daquilo que a gente vive na nossa casa. É isso. Então não vivam mais com a mornidão. Vamos viver. Nossa, mas que radical. Meu querido, se você ler a Bíblia, todo mundo que estava na Bíblia é bem radical. Quem não é radical, pega o tobogã do inferno e se encontra com o capeta. Meus irmãos, vamos firme e forte. Com a graça de Jesus, Ele vai nos ajudar, porque o Espírito Santo sempre nos convence. E que Deus te abençoe e que a sua família prospere para servir a Deus. Valeu!